Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria estar com você nesse dia de hoje, meu irmão. Paz e bem. Que você se encontre bem, encontre feliz com seus familiares, ou você que está em casa, no trabalho, ou mesmo você que mora sozinho, que se encontre muito bem. Nós viemos aqui te fazer companhia, rezar com você, levar uma palavra de fé, de amor, de confiança. E sinta-se agraciado por ter a palavra de Deus chegando até você, através desses momentos. Que bom que Deus encontrou essa brecha para entrar na sua vida. Isso, obrigada pelo seu sim. Você que está aqui no grupo Corações Ardentes, obrigado pelo seu sim. A você que está no YouTube e a você que está compartilhando com o pessoal da catequese, as pastorais aí da sua paróquia. Tão importante esse aprofundamento, os 10 mandamentos da lei de Deus, de uma forma que talvez a gente ainda não tinha vivido ou já sabia, enfim. Aquilo que a gente não sabe vai aprendendo, e aquilo que a gente aprendeu a gente vai sendo relembrado, porque a gente esquece, né, Frei? Exatamente, é uma formação continuada, né? Isso. A gente precisa sempre visitar esse conteúdo, até porque muitas vezes fazemos coisas tão viciosas em nossa vida, a gente cria certos hábitos que parecem naturais para nós, mas no fundo a gente está indo para o inferno e nem sabe, né? Então, às vezes é bom a gente corrigir os hábitos, corrigir os limites, aparar algumas arestas. Pense bem, o diamante precisa ser bem lapidado para poder ficar bom para ser usado, né? Sim. Então a gente precisa sempre estar polindo ele, cuidando. E para nós, né, que somos pais, avós, ou tios, como é importante, porque nós vamos podendo ajudar, né, os nossos filhos, netos, a entenderem, a viverem também esses mandamentos, porque às vezes as crianças falam cada coisa, os adolescentes, então, meu Deus, cada coisa que a gente às vezes ouve eles falando, e a gente vai dizer, não, pelo amor de Deus, não diz isso, olha, isso fere, né? Usa a palavra pecado, às vezes fica pesado, mas fere o mandamento, e aí você vai explicar para ele, para ela, por quê? Em relação ao mandamento que nós vamos ver hoje aqui nessa sexta-feira, inclusive, dia de jejum, dia de abstinência, a igreja recomenda, não exige, mas recomenda, né, a abstinência de carne. Sexta-feira é assim, e hoje o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Frei, será que nós estamos fazendo isso? Eis e a questão. Gente não está percebendo, não está sabendo? Será que isso está acontecendo na nossa vida? Acontece de um modo mais comum do que a gente possa imaginar. Infelizmente. Para a gente entender esse mandamento, nós precisamos entender um ponto importante. Voltando lá no livro do Êxodo, capítulo 3, nós encontramos um momento onde Moisés, apacentando um rebanho, recebe a visão de uma sarça ardente que pega fogo e não se consome. Curioso, Moisés entra naquele lugar e de repente Deus diz, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Ou seja, se despoje, venha para cá como humilde, venha você quase que nu, digamos assim. Tirar as sandálias significa despojar-se totalmente, venha em sua pequenez. Moisés entra, dá uma volta naquela sarça, vê que ela não se consome e Deus dá as orientações para Moisés salvar o povo. Ao final de tudo, Moisés diz, qual é o seu nome? E de repente, Deus responde, diga, eu sou, enviou-me a vós. Diga ao povo, aquele eu sou me enviou a vós. Por que Deus diz isso? Primeiro que Ele é o Deus único. A gente usa o nome para diferenciar uma pessoa de outra. Eu chamo Everton, ela a Sandra. Diferenciamos um do outro. Ambos somos seres humanos, mas cada um tem um nome. Se Deus é único, não precisa que se tenha o nome dele declarado. Ele é único, só tem Ele. Por que eu vou designar o nome do Senhor? Não é? Também um segundo elemento que nós precisamos entender é que o nome na Sagrada Escritura é uma bênção, ele é uma dádiva e sagrado. O nome também significa posse sobre o outro, significa poder sobre o outro, autoridade. Eu saber o seu nome, eu te grito, Joãozinho, vem aqui, você vem. Joãozinho, faça aquilo, você faz. Então o nome também é algo de autoridade, de poder, de direitos, de deveres e tudo mais. O nome tem uma sacralidade imensa nos mais variados aspectos. Falar o nome de Deus em vão é um crime contra Deus. Porque primeiro, nós não usamos o nome de Deus em vão.
Yahvé, que é o tetragrama que nós geralmente conhecemos, lá no Antigo Testamento foi falado, né, que é Yahvé, o nome dele, não Javé, não existe Javé, é Yahvé, nem Jeová, isso é tradução que eles inventaram, é Yahvé, o mais próximo daquilo que poderia se pronunciar, não é pronunciável, não é um termo que nós podemos usar, que nós temos direito de usar constantemente. Então, falar o nome do Senhor em vão, usar o seu nome santo em vão, é perjúrio. É você usar esse nome para juramentos, para promessas, para realizar atos que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não tem o poder de cumprir. Eu juro por Deus. Isso é um perjúrio. Você está falando algo que você tem consciência muitas vezes que não vai realizar. Então você está usando o nome sagrado que não deveria nem ser pronunciado, nem ser mencionado no lugar errado, na hora errada. E a gente usa isso o tempo todo. Oh, meu Deus! O filho derrubou um copo na cozinha. Oh, meu Deus! Não sei o que tem. Ah, mas por Deus isso vai passar. São momentos onde nós usamos o nome de Deus à toa, por nada, de modo desnecessário. Jesus disse certa vez, não jogueis pérolas aos porcos. Ou seja, não fica usando os nomes sagrados, o nome de Deus, de modo desnecessário ou injusto, para cobrir erros, falhas, faltas. O nome do Senhor é santo e merece ser respeitado. O segundo mandamento lembra-nos isso, a santidade do nome do Senhor. Qual é o segundo mandamento? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente pensa que muitas vezes é só para as coisas ruins, mas é também em momentos aleatórios, né? Você proclamar o nome de Deus para uma situação que não precisa, que é desnecessário você invocar o nome do Senhor para aquilo. Você manifestar o nome de Deus numa situação que você sabe que aquele lugar, aquele momento, aquela circunstância não são apropriados para isso. Então são todas as formas onde nós usamos o nome de Deus em vão. A gente faz juramentos falsos, mas a gente também proclama curas falsas, a gente faz promessas falsas, a gente joga pragas, né, usando o nome de Deus. Por Deus aquela pessoa vai pagar o que fez. Quem diz que Deus quer que ela pague alguma coisa, né? Ela vai ter que responder pelos seus atos, mas não pagar. Ou então quando você diz Deus te pague, o tempo todo Deus te pague. Não, é você que está em dívida com quem você está lidando. É você que tem um compromisso de responsabilizar-se por aquilo que o outro fez por você, agradecendo das mais variadas formas. Mas Deus não. Deus tem a sua imparcialidade também no reino dos céus. Ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele merece o respeito. Deus merece o nosso amor. O catecismo ele vai trazer esses pontos como essenciais para reflexão, né? Então tomar cuidado com esse nome de Deus, porque nós precisamos ter um temor em relação ao nome de Deus, um temor sagrado. Temor não é ter medo, temor é ter reverência. É você ver como algo tão precioso que você não usa de qualquer maneira e a qualquer momento, né? Você não usa de qualquer forma. Você vê a sacralidade desse nome. Ou muitas vezes a gente vê cartazes, né, com o nome ou imagens sagradas estampadas e que são jogadas na rua, descartadas. E isso é usar o nome de Deus em vão. Ou então você vê lá um cartazinho escrito assim: venha até aqui, você receberá a cura de Deus. O poder de Deus está aqui. Gente, é usar o nome de Deus em vão, né? Nós não devemos fazer isso. É um pecado contra esse mandamento. O catecismo traz promessas, né, que nós fazemos e não cumprimos. As blasfêmias, onde nós brincamos com o nome de Deus. Muitas piadinhas, historinhas, piadinhas ácidas, né? Verdade. Existem grupos na internet que fazem piadinhas com o nome de Deus. Certos grupos na internet, grupos de artistas, vivem fazendo brincadeiras com o nome do Senhor. No islamismo, esse pessoal teria que pagar duras penas,
E por que no cristianismo nós deixamos passar e muitas vezes assistimos? Se você olhar aquelas piadinhas de alguns grupos aí que aparecem na internet sobre Deus, a maioria dos que curtiram são cristãos. E pior ainda, são católicos. O que me dá vontade de dar uma chapuletada às vezes, né? No pé do ouvido da pessoa, se pudesse, né? Mas não pode, o padre não pode fazer isso. Mas olha, paremos com isso, cuidado com as piadas que envolvem o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor não deve ser julgado, né? Não deve ser usado em vão. Olha o que o Catecismo diz no parágrafo 2146. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. E olha, dos santos também. Todos os santos. Olha que interessante isso. Ou seja, ninguém tem autoridade para ficar usando à torta direita esses nomes. Eles são sagrados e nós não podemos fazer uso deles de qualquer maneira. Então, piadas, brincadeiras, zoações, tudo isso é pecado. Pode confessar tudo. Você brincou com eles, você fez aí brincadeirinhas, zoações, então peça perdão porque tudo isso é pecado. As promessas feitas de modo a não cumprir, quando você faz a promessa sem intenção de cumprir, que é aquela que você cruza o dedinho fazendo a figuinha assim, essa promessa é chamada perjúrio. Essa promessa é pecado também, são pecados mortais, precisam ser confessados. Promessa que você não consegue cumprir, ou eu nem tenho intenção de fazer perjúrio, mas eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, pular de paraquedas em cima do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Primeiro que eu morro de medo de paraquedas, então eu jamais pularia de paraquedas. Segundo, em cima do santuário. Eu não vou conseguir cumprir. Então não é nem perjúrio, mas é uma falsa promessa que é impossível, né? Não tem nem jeito, nem possibilidade. Pecado também. As blasfêmias, que são muitas blasfêmias. Na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 7, se diz: Deus reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre a comunidade. Ou seja, precisamos tomar cuidado com a blasfêmia. Uso abusivo do nome de Jesus e dos santos é blasfêmia. Blasfêmia é quando você distorce a função daquele uso. Se o nome de Jesus é Deus salva, é o nome santo, sempre que eu distorço a função, seja para fazer uma piada, para fazer uma fofoca, para falar mal de alguém, para julgar alguém, estou fazendo blasfêmia. A blasfêmia, ela distorce a função daquele sagrado, daquele nome ou daquele objeto. A hóstia é para ser comungada na missa. Se eu levo a hóstia para casa para fazer alguma outra coisa, é blasfêmia. Né? O sacramento, ele é recebido na igreja de uma determinada forma. Quando eu uso o sacramento, levo o padre, faço mau uso daquele sacramento para outra coisa, por exemplo, uma unção dos enfermos, né, numa situação indevida e tudo mais, é uma blasfêmia. Eu estou usando o nome de Deus em vão, eu estou distorcendo esse nome, né? E isso pode ser palavras, gestos, sinais, santos. O catecismo cita que, olha, a proibição da blasfêmia se estende a palavras contra a Igreja de Cristo, santos, as coisas sagradas, recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. Tudo isso é blasfêmia, é usar o nome de Deus em vão. As pragas, nem se fala. Quem nunca jogou uma praguinha, vai? Quando alguém bateu o carro, ai, tomara que exploda, tomara que suma, tomara que dê uma dor de barriga, que fique 3 dias no banheiro. Até eu já fiz isso, não é? É uma praguinha que a gente joga, às vezes umas maiores, outras menores, mas é pecado, precisa ser confessado também, tá bom? O juramento, a igreja proíbe, a recomendação que a igreja faz para o juramento é que não se faça. O juramento, ele pode ser feito, você pode jurar, mas a recomendação é que não se faça. Recorra a ele em última instância. Quando é necessário manter uma palavra fiel que você vai conseguir cumprir. Se você tem possibilidade de não cumprir, fique calado na sua e não faça. Tá bom? É a orientação que a igreja faz, é o que eu sempre faço aos penitentes. Pessoa que vem se confessar e fala não conseguiu cumprir a promessa ou o juramento, eu digo, olha, o padre pode
tirar, né? Ajudar a pessoa a ser perdoada desse mal de não cumprir o juramento ou até dispensar de um voto. Mas o ideal é que não faça mais. Se não tem condições, não faça. É melhor do que você ter que responder por isso depois, porque isso incorre a falta de palavra sua diante de Deus e o uso do santo nome do Senhor em vão. É um pecado mortal. O senhor está querendo dizer, por exemplo, eu fiz uma promessa que se alcançar uma graça, eu vou até, mesmo que seja Aparecida do Norte, independente de qualquer coisa, e aí eu não consigo cumprir. É nesse sentido que o senhor está dizendo? Isso. É isso. Se você sabe que não vai conseguir, é uma coisa. Se você não conseguiu porque teve um AVC, porque tem uma crise financeira, é outra coisa. Entendi. Houve a intenção de fazê-lo, mas não teve condições. Agora, quando não há intenção de fazê-lo e sabe que não tem condições, não faça. Na hora de querer alcançar a graça, faz uma promessa grande demais, achando que pela promessa vai alcançar a graça. Não é assim que funciona, mas a gente acha que essa troca. A gente só então quer... promete algo muito grande que não vai conseguir. E não vai conseguir. Eu entendi. Lá no parágrafo 2154, o catecismo diz: o juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, faço por Deus, viu? Por Deus que eu vou cumprir, não se pode fazer, a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Ou seja, se fizer juramento, pense muito bem antes de fazer. Não saia fazendo qualquer juramento vão. Isso é pecado mortal, precisa ser confessado. É um pecado contra os mandamentos e todo pecado contra os mandamentos precisa ser confessado. E olha que interessante aqui nesse número 2155. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode-se recusá-lo. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. Então, se alguém nos obrigar a jurar por Deus, sim, nós podemos recusar também. Por exemplo, diante de um tribunal onde os advogados já combinaram com você a sua fala e você precisa pôr a mão ali, né, e dizer: eu juro, prometo falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. É um juramento falso. Você não é obrigado a fazer. Você está dispensado desse tipo de juramento. Ah, mas eu serei julgado por um tribunal maior, que é corrupto. Não tem problema, viva a sua fé e não tenha peso na consciência por ter feito a verdade, por ter agido de acordo com a vontade de Deus. Isso é liberdade de consciência, né? E isso é muito bonito. Tem inclusive filme que fala dessa liberdade de consciência, de pessoas que não querem portar armas, se recusam a portar armas, porque tem liberdade de consciência. Não vou querer armas, não aceito, não faz, né? Ninguém pode impor isso a ninguém. Nós estamos aqui, artigo 2º, o segundo mandamento, página do Catecismo da Igreja Católica 562 e artigos 2142 e seguintes até o 2167. E aí, na próxima terça-feira, nós vamos nos encontrar aqui para o terceiro, né, mandamento: guardar domingos e dias sagrados e dias santos. Fechemos os nossos olhos um pouquinho. Pensemos em tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. E peçamos perdão mais uma vez pelas vezes em que ofendemos a Deus através do não cumprimento desse segundo mandamento. Por todas as vezes que nós tomamos o nome dele em vão em qualquer uma dessas situações. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a ir até o confessionário e confessar esses nossos pecados e nos dando a graça de viver mais esse mandamento na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem.